Deixa eu tirar aqui essa aqui. Ver se Boa. está melhor agora. Tá melhor. Eu tô te ouvindo super Tudo bem. bem, tudo bem, Tudo bom e tudo bem, tá você? Como é que tranquilo. estamos? Tranquilo. Aqui eu tô aqui falando de Viena, né? Não sei, aqui da Áustria. E hoje tá um pouco frio, tô até com um casaco aqui, porque por mais que a casa Ah, seja mais maravilhoso. quentinha, né? Você já veio? Já veio aqui? Já veio à Áustria? Nunca fui, mas assim, acho que assim, um dos grandes lugares assim que eu tenho muita vontade de conhecer na minha vida é a Alemanha, né? E aí, obviamente, fazer um pulinho ali na Áustria, porque tá tudo ali mais ou menos perto, digamos assim, né? E é assim, um sonho de consumo da minha vida. Ainda não consegui realizar, mas em algum momento isso vai Sério? acontecer. Estamos trabalhando e estamos investindo para isso. Então, esse é um pouco o objetivo. Exatamente, exatamente. Mas o que que te atrai na Alemanha, assim? Então, eu gosto muito, é engraçado, né? Assim, a gente tem eu acho que no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, né? Mas assim, a gente tem o que a gente recebe de informação, né? A gente acaba criando uma visão a respeito do país que nem corresponde ao país de verdade quando a gente vai lá conhecer, né? E eu acho que a parte Isso é mais verdade. fantástica é um pouco esse choque, né? A hora que você tem. Então, sei lá, você tem uma visão ali meio estereotipada do que são os italianos, mas você só vai saber o que é mesmo quando você ficar lá, que samorar, na verdade, na Itália, né? Então, eu acho que tem um processo, assim, super, super bacana que eu quero muito viver na Alemanha. O que eu gosto é muito a música, assim. Eu sou muito ligada. Eu gosto muito de heavy metal, né? Para quem não conhece, assim, eu sou bastante chegada em música industrial. E Legal. tudo isso tem na Alemanha, então assim, minha ideia é ir comer muito, ouvir música, sabe? Conhecer muitos lugares, ficar perdida naquela língua deles, que parece que eles estão bravos, é basicamente isso. Eu entendo essa questão da língua brava, né? É realmente uma língua, parece que a pessoa tá meio que te ofendendo, assim, sem querer te ofender, e tá sendo bacana contigo. Assim, tem umas coisas muito loucas mesmo. O Nélio que tá Exatamente. aqui na nossa live aqui também, ele se amarra em heavy metal. Ele é uma das influências que ele sempre me mandava uma banda pra eu ouvir e tal, mandava, pô, ouve Ratos de Porão, roda isso aqui, parará, parará, parará. Sempre mandava pra mim pra eu ficar escutando, assim. É verdade, Fantástico. né? E assim, eu acho que você ia gostar de conhecer Berlim, né? Berlim é uma cidade muito louca, uma cidade muito legal, assim. Nossa. Eu queria morar em Berlim, né? Antes de vir para cá, na verdade, a minha ideia era morar na Alemanha e morar em Berlim, porque eu tenho família alemã, origem alemã, então eu imaginei mesmo em ir para Berlim. Só que eu conheci a minha namorada que era da Áustria e falou: Poxa, por que você não vem para Viena? Eu falei: Poxa, eu tinha passado uma temporada não, passei uns dias aqui, que o meu irmão ele fez o Ciência Sem Fronteiras, né? E ele Legal. fazia na Alemanha. E aí foi a primeira vez que eu fui visitá-lo lá. E eu vim aqui a Viena, falei, nossa, que cidade ruim, feia, cinza. Falei, não vou voltar mais pra cá, não. Só que aí, como é aquela coisa que você falou, do estereótipo, quando você está num país, né, com a perspectiva de turista, é uma coisa, tipo assim, você está ali, é bonito, você já viu 2 dias, já vi tudo, chega. Mas quando você está num país para você viver, você está pensando na qualidade do transporte, a qualidade de vida, a qualidade de empregos que você tem, pagar menos Hum, imposto, mais impostos. Aqui não tem como fugir muito de pagar muito imposto, mas em tese tem um pacote de coisas que são interessantes para você morar. Então isso foi o que me fez pensar em vir morar aqui em Viena, na Áustria, esse pacotão. com certeza. Posso chamar, posso chamar de Ju? Pode, à vontade. Ju é nome de guerra. Beleza, Ju. O Paulo, ele escreveu para mim, ele tá no trânsito, eu não sei se você já foi no Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro ele trabalha na Barra, na Barra da Tijuca, e ele mora em Rio Comprido, ou seja, um pouco longe essa distância, e ele falou para mim, há 1 hora atrás, que iria talvez atrasar 10 minutos, e pelo que ele me escreveu aqui, ele vai atrasar talvez meia hora, ou talvez não possa participar da nossa live. Então, só para saber que talvez a gente tenha que também fazer outras vezes aí para a gente Sem é, é, problemas, botar o atual assunto mais em dia. Então é isso. com Você está falando de certeza. São Paulo, não é isso? Isso, falo de São Paulo, né? Adoraria estar falando de Viena, ainda não é o caso. Quem sabe no futuro, né? Mas estou aqui em São Paulo, inclusive estou no banco hoje, né? No BTG Pactual, né? A gente fica aqui na região da Faria Lima. Tá. É uma região bem conhecida, né? Para quem não está muito acostumado com São Paulo, é uma região assim que é muito conhecida por ser o coração financeiro, digamos assim, né? Aqui da cidade. E
um coração financeiro que começou ali na Avenida Paulista. Antes a gente tinha a Paulista como grande referência, né? Mas agora ela foi deslocada para cá. Então, basicamente, todas as grandes gestoras, os grandes bancos e até as matrizes dos bancos internacionais, dos bancos gringos, ficam aqui nessa região. Então, Uhum. voltar para o escritório, né, depois dessa pós-pandemia, né? Então, aqui eu estou numa sala sozinha, né? Que eu me apropriei de uma sala aqui, Uhum. né? E espero que não me desocupem, inclusive. A gente, por isso eu nem estou utilizando máscara, mas assim, a gente está fazendo todos os testes, né? E a volta ao escritório está sendo totalmente controlada ali em relação às pessoas que tomaram as 2 doses, a ocupar espaço da maneira como está sendo feito, né? Mas assim, é muito bacana poder voltar à ativa fisicamente, né? Pessoalmente, porque essa parte ali de conversar com gestores, você está caminhando e você tem a possibilidade de visitá-los ali aqui na região é sempre mais revigorante, né? Sobretudo depois de quase 2 anos trancado em casa. Imagina, imagina. É aí, você está na Zona Sul de São Paulo, não é isso? Isso, Eu fiz umas exato. vezes para São Paulo. Eu gosto muito de São Paulo, na verdade. Eu estava pensando, na verdade, em ir para São Paulo. Antes de vir para cá, eu estava pensando em ir para São Paulo porque tinha bastante empresas que eu estava querendo na época me aplicar e fazer um mestrado, no caso de economia também. E eu acabei fazendo um mestrado aqui, então eu preferi, no caso, fazer. Mas eu realmente gosto muito de São Paulo, sou um carioca e gosto muito de São Paulo, da cultura, de tudo que tem. Eu literalmente pago o pau para São Paulo. Vamos lá. Mas é verdade. Ju, queria perguntar uma coisa para você. Então, assim, qual é a ideia da nossa live de hoje, né? A gente fala um pouco sobre o fundo de investimentos, né? Você que trabalha exatamente com isso, né? Você analisa os fundos de investimento que estão na plataforma do BTG, não é isso? Você faz um acompanhamento, Isso uma mesmo. diligência, não é isso? Uma diligência, um acompanhamento, vocês estão seguindo, né? A questão da CVM, né? A questão de todas as diretrizes e elas realmente estão fazendo as coisas certinhas. Você pode falar um pouco sobre seu trabalho, um pouco sobre você, nesse sentido? Claro, com certeza. A minha carreira ela é bem pouco óbvia, tá? Eu acho que essa é a parte legal das coisas, né? Que a nossa carreira ela vai levando a gente às vezes para lugares que a gente nem imaginaria, né? Que a gente estaria. Porque eu sou jornalista de formação, né? Então a minha Uhum. formação inicial é em comunicação social e jornalismo e eu atuei como jornalista nos últimos 10 anos, né? Da minha vida. Se tivesse que contar ali, eu sou mais tempo jornalista do que analista de investimentos, né? Só que o trabalho do analista nada mais é do que um jornalista com um aparato técnico um pouco maior, né? Porque você tem que ter a mesma capacidade investigativa, né? A mesma curiosidade, fazer as perguntas, né? Ser incômodo às vezes, né? E fuçar nas coisas e tentar encontrar ali o que está acontecendo e ser capaz de contar isso para as outras pessoas, né? Basicamente, o trabalho de um analista é esse. Então, eu tendo feito jornalismo ali, na minha cabeça não havia nenhuma conexão, e com o tempo você vai perceber que essas coisas se conversam muito, sobretudo quando a gente está falando ali para o grande público, né? Quando você está falando para o pequeno investidor, para o investidor de plataforma, que é um investidor que vai chegar ali e às vezes vai ficar super inibido, né, com a linguagem que é utilizada, com a forma como o mercado financeiro sempre se comunicou, né? A gente teve uma revolução aí nos últimos 5 anos, né? Se a gente tivesse que analisar, foi mais intensa nos últimos 5 anos, mas vem acontecendo nos últimos 10 anos, de fato dar acesso a essas pessoas. E com isso houve a necessidade aí de você ter profissionais que tivessem uma capacidade de se comunicar muito grande, que tivessem capacidade de explicar e de traduzir o mundo das finanças ali para essas pessoas, né? Que é um perfil bem diferente daquele cara institucional, né? Aquele cara que já tem uma visão do mercado bastante robusta, já entende bastante, ele já é bastante sofisticado. Então, o que ele precisa, na verdade, de um site ou de uma visão ali bastante técnica, né? A gente faz isso aqui também, mas essa diligência passa muito por traduzir, por levar isso para as pessoas. É o que eu sempre gostei de fazer, né? E aí, naturalmente, depois desses 10 anos de jornalismo, eu passei por algumas das grandes redações aqui do Brasil, no caso, que ficam aqui em São Paulo, né? Uma delas foi o Valor Econômico, foi a minha última casa, onde eu trabalhei basicamente cobrindo o mercado financeiro. Então, sempre estive imersa em todo esse tempo no mercado financeiro e falando com gestores de fundos, porque são eles que estão montando e desmontando posições ali no mercado, né? Então, era natural para você entender o que está acontecendo no mercado, falar com os gestores. E, portanto, esse passo, né, no fim das contas, eu recebi um convite do banco, né, depois, no fim de 2019. Agora a pessoa já ficou um pouco perdida, porque como teve pandemia na minha cabeça, parece que foi em algum momento nos últimos anos, assim, né? Já É, completamente deslocada. E aí houve o isso é convite do verdade. banco
para tocar, né, essa parte especificamente de análise de investimentos, primeiro na Exame, né, onde a gente tinha ali uma vertical, e aí depois dentro do BTG Pactual Digital, que é onde eu estou aqui agora, né, para poder ajudar aqui o time de análise que já existe, né, dar Uhum. essa um pouco mais de robustez ali a parte dessa análise técnica e levar também, continuar levando isso para fora, né, mostrando um pouco do que a gente faz aqui dentro para outras pessoas, naturalmente, porque eu acredito que é um trabalho muito bem feito aqui e, portanto, é muito legal poder fazer parte disso. Entendi, legal, legal. Então você tem então o título, né? CNPI-T, né? Técnico, né? Exatamente. Não, eu tenho CNPI, é o fundamentalista, né, não o técnico. Fundamentalista. Ok. Quando eu digo análise, quando eu digo aparato técnico, é porque quando a gente está Ah, falando de tá. fundos, né, muito embora as pessoas elas acreditem, né, que não tenha, você tem um aspecto qualitativo que é muito importante, né, eu diria que Uhum. para quem vai analisar um fundo para decidir investir ou não, essa parte qualitativa vai trazer ali uma visão se é ou não para investir naquele fundo, mas quando a gente está falando de Uhum. produzir um relatório, né, de escrever alguma coisa, a gente mexe bastante aqui com números, faz muitos ensaios, a gente tem insights, divide na equipe coisas que a gente encontrou, então você precisa ter essa parte técnica, digamos assim, de mexer com os dados, saber filtrar os dados, mexer nas plataformas, né? A gente utiliza algumas aqui. Eu me refiro técnico nesse sentido, mas eu sou CNPI fundamentalista, né? Que é o que precisa para Ok. poder recomendar investimentos. Ok. Para quem não sabe, né, exatamente a certificação que tem no mercado, né? É da APMEC ou da Ambima? É das Essa é duas, da né? APMEC. Essa é da APMEC, né? APMEC. Da Uhum. PMEC, né, que seria o órgão regulador que certifica essas pessoas, né, para fazer relatórios, né? Porque não é qualquer pessoa que pode recomendar um fundo de investimento ou uma ação em tese, né? Ela tem que ter um baseamento. Por exemplo, eu sou economista, né? De formação, mas em tese, para eu poder fazer esse tipo de relatório, eu precisaria de uma certificação, né? Com Nesse caso certeza. específico, né? Então, por mais que eu Exato. tenha uma formação nessa área, em tese eu necessitaria de uma certificação para que eu pudesse estar fazendo isso. No meu caso, né, como eu trabalho mais com educação financeira, eu não indico para as pessoas de tipos de fundo, eu trabalho com brasileiros que investem no Brasil e fora do Brasil, né, e que estão no Brasil e fora do Brasil, no caso, e aí eu faço mais uma questão mais de educação financeira, ou seja, eu ajudo, mostro para eles os produtos que existem e tal, não recomendo nada, né? É tudo numa visão mais de educacional, de produção de conteúdo, de ajuda nas pessoas, né? Então, a minha visão, no caso, é um pouco diferente do que você faz nesse sentido, né? Eu até posso até falar um pouco do que existe, né? Mas eu não escrevo relatório, eu mostro os relatórios de pessoas que eu acho que são Uhum. boas, né? E que essas pessoas eu indico para que as pessoas leiam, mas em tese, com mais, né? Eu não posso fazer isso. Só para as pessoas saberem só essas são as questõezinhas no mercado assim que É existe, né? claro, é super importante, sobretudo na era dos influencers, porque assim, nenhum demérito, muita gente me pergunta, mas qual que é a sua visão sobre os influencers, sobre você é crítica a isso? Eu falo, olha, gente, eu inclusive estou aqui na plataforma, né, para levar isso para as pessoas. Então, eu acho que tem uma Uhum, carga ali, meio um ranço com a figura do influencer, assim, quando na verdade uhum, eles cresceram porque eles se conectam com as pessoas, que é o que falta, né, o que está faltando. O exatamente. que eu acho que é importante, né, é sempre a pessoa lembrar que em algumas áreas, né, você tem ali algumas regras do jogo, né? E as regras do jogo Uhum, é melhor você ficar, né, e procurar ali instituições que sejam credenciadas, né, e sim, pessoas que tenham algum tipo de credenciamento, se não técnico, né, se não de fato alguma marcação, né, no sentido de CNPI, né, uma certificação, pelo menos ali sim. em tese um background, né? Você tem que acho que escolher muito Uhum. bem essas pessoas no fim das contas, né? É verdade, porque você acaba ouvindo muita recomendação, muitas coisas, de coisas que pessoas não podem fazer, né? E acabam dizendo, né? Por exemplo, agora está muito na moda a questão das criptomoedas, né? Então, é Exato. um tema que, por quê? Porque as pessoas querem ganhar dinheiro. Ninguém quer investir no longo prazo, quer pensar, né, em risco, retorno. As pessoas querem, não, eu quero botar meu dinheiro e quero ter um retorno específico, né, dado que o meu investimento vai acontecer, né? Então, as Exato, criptomoedas acabam ficando muito na moda e as pessoas acabam caindo em pirâmides financeiras, né? Isso é até um assunto de uma live exatamente. que eu fiz também sobre pirâmides financeiras, que é o perigo, né? Jogos de azar, tudo mais. Então, assim, esse é o perigo maior. Se alguém chega e fala para você que tem uma rentabilidade específica fixa, né? E que está dentro da modalidade de renda variável, desconfie, tem algo errado. Isso não tem nada a ver com renda variável.
Por isso que até a renda fixa nem Exato. sempre é fixa, né? A menos seja pré-fixada. Exatamente. Então, assim, tem muita Exatamente. coisa, né? Tem muita coisa nesse sentido que a gente tem que tomar cuidado. Ju, queria te fazer uma pergunta. Na sua opinião, o que é um fundo de investimento? Desculpa, ele travou aqui para mim, você congelou. Aí, se você Ah, puder repetir a desculpa. pergunta para mim, por favor. Não, beleza. Sem problema. O que é um fundo de investimento para você? Muito bom. Então, acho que a coisa mais legal de fundo de investimento, né, que as pessoas precisam entender é que, assim, ele se assemelha mesmo à estrutura de um condomínio, né? Então, se a gente tivesse que pensar, né, é como se você estivesse investindo com mais de uma pessoa, né, da mesma maneira que quando você está morando num apartamento, você está morando com mais de uma pessoa, né? E aí você vai Uhum, fazer vai ratear ali, né? Você vai dividir aqueles custos ali entre todas aquelas pessoas que uhum, utilizam as instalações que utilizam tudo que que aquele condomínio provê, né? Então você paga ali, uhum, paga para ver para você ter um zelador no prédio, ter uma portaria funcionando, garantir que tudo esteja limpo, né? Garantir que os elevadores estejam em ordem quando você precisar usar. E da mesma maneira você tem essa estrutura dentro de um fundo de investimento. É por isso que eles inclusive falam, né? Se você for ver ali a classificação formal é fundos do tipo condomínio, né? Então assim, essa é realmente a ideia dele, né? E aí, da mesma maneira, né, que cada condômino ali tem um apartamento, a gente tem a figura do cotista dentro do fundo, né, que seria aí o condômino do fundo, é esse cotista que detém ali uma quantidade de cotas, tá? Dependendo da quantidade de dinheiro que ele colocou no fundo. Então, basicamente é isso, assim, né? E aí você vai pagar algumas taxas para fazer parte desse fundo. Algumas taxas, obviamente, vão fazer super sentido, né? Tem tudo a ver com a estrutura do fundo e com a estratégia que ele oferece. E algumas taxas, né, não são assim inconcebíveis hoje, né, e não fazem mais sentido. E aí vai justamente você saber avaliar no detalhe ali o que são essas taxas para poder escolher bem. Basicamente é isso. entendi, entendi. Bom, lembrando também, pessoal, que quem quiser perguntar ao mesmo tempo alguma coisa para a Juliana, aproveitar que ela está aqui e tal, ou para mim também, se eu puder responder também em relação ao seu assunto especificamente, fiquem à Com vontade, porque eu acho certeza. que é uma oportunidade, né, de você ter isso, de você perguntar, e você tem essa pessoa de carne e osso, né? Uma das coisas que eu gosto bastante, né, de fazer uma live, de conversar com as pessoas que trabalham diretamente no mercado financeiro, é mostrar que existe essa pessoa, né? Essa pessoa pode falar com você, né, que às vezes fica num plano muito distante, né? É O isso mundo mesmo. financeiro, ou as pessoas que trabalham no mercado financeiro, as pessoas sempre É isso mesmo. associam a vocabulários difíceis, a roupas, aquelas roupas mais, tipo, bonitinhas assim e tal, Exato, tudo engravatado. e Eu até estou com um terno gravatar. aqui que inclusive está bem apertado, porque a pandemia fez muitos mortos e feridos, né? Assim, na situação né? Mas enfim, menos formalidade, digamos. Tento ter a menor formalidade possível. Verdade. Tem uma pergunta aqui para você aqui do Andregas38, que ele pergunta aqui: fundo de infraestrutura, só perco, o que faço? Pois é engraçado porque assim, quando a gente fala de fundo de investimento, muita gente coloca no mesmo saco as coisas que têm o nome fundo, tá? Então, eu vou explicar Uhum, aqui uma coisa que eu acho que é bem importante. Quando a gente fala de fundos de investimento, aqui a gente está falando de uma estrutura que ela tem, inclusive, né, se você for olhar lá, né, tem uma instrução específica que a Comissão de Valores Mobiliários, né, a CVM, criou para ela, tá? Que é a instrução 555, né, 555. Então, a gente, inclusive no mercado, a gente fala, os fundos 555 são esses fundos de investimento aqui que são classificados como fundos de ações, fundos cambiais, fundos de renda fixa e fundos multimercado, tá? Aqui, esses uhum, 4 grupinhos são esses fundos de investimento que a gente está tratando aqui em linhas genéricas, né, que a gente está colocando no mesmo balaio. São esses os fundos que eu analiso aqui no BTG Pactual Digital, né, e são esses os fundos que a gente tem um foco. Mas quando a gente está falando de fundo de investimento, né, assim, apesar esse nome, né, ele também remete a algumas outras estruturas, como essa estrutura que ele mencionou aí, que são os fundos de investimento em participações, tá? Nesse caso, dos FIPs, a gente está falando de uma outra estrutura que é bem diferente dessas aqui que eu mencionei, tá? O fundo 555, né, como a gente fala, esses fundos multimercado, renda fixa, né, cambial e de ações, uhum, você vai até a plataforma, né?
e são fundos abertos. Você entra lá, você pede para, né, faz um aporte dentro da sua plataforma, coloca uma quantidade, né, um dinheiro inicial ali, esse é o aporte, né, que vai variar muito aí, né, algumas pessoas vão, né, alguns fundos, você pode investir a partir de R$ 500, alguns vão exigir 20 mil para você entrar, mas você pode entrar e ir colocando também mais recursos ali dentro, e quando você quer sair, você também é livre para poder sair do fundo a hora que você quiser. Então você vai lá e pede o resgate das suas cotas, né? E aí aquelas cotas são convertidas em dinheiro e o dinheiro é devolvido para você, pronto, você vai fazer outra coisa da sua vida. Os fundos de investimento em participações, assim como os fundos de investimento imobiliário, apesar deles terem esse nome, a estrutura é diferente, tá? Eles não são fundos que você simplesmente vai lá, compra e aí quando você quer sair você pede o resgate, né? A gente está falando aqui de estruturas fechadas de investimento. O que quer dizer? Você tem uma emissão ali de cotas, né, inicial, vai jogar no mercado essas cotas, ali as pessoas vão, enfim, participar ou não dessa oferta inicial que a gente fala, tá? E aí, a partir do momento que elas entram ali naquela oferta inicial, elas não conseguem sair pedindo resgate. Você só consegue sair caso o fundo seja negociado em ambiente de bolsa, que é o caso dos fundos imobiliários, por exemplo. O que é aquela negociação que a gente está vendo na bolsa? É só aquela cota, né, trocando de mãos. Então, quer dizer, por isso que a gente fala que é o mercado secundário. Então, eu estou aqui, vou vender para você, né, a minha cota, e assim, nada acontece em relação digamos, ao investimento ali original, né, a gestora que está administrando aquele produto, nada vai acontecer com ela, porque o que está acontecendo é só trocando de mãos, tá? Então, é por isso que a gente fala que aqui é uma estrutura bem diferente. No caso dos fundos de investimento e participações, né, que foi o que o nosso colega perguntou, que eu já esqueci o nome, mas o André, né? Isso. Que ele questiona, né? São os fundos de investimento que são fechados e na maioria dos casos, né? Se não praticamente todos, você não consegue sair nem no mercado secundário, porque para você poder sair no mercado secundário, ele tem que ser negociado em bolsa. E aí você tem que ter ali a criação, né? De um ticker, enfim, você tem que ter uma operacionalização para isso acontecer. Senão você realmente fica amarrado ali no fundo até o fundo, né, ser extinto, porque esses fundos eles têm um prazo de vida, tá? No geral, o investimento aí em participações ele pode durar até 10 anos, é uma quantidade bem comum, tá? Que assim, esse fundo está nesse grupinho aí que vocês vão ouvir falar muito de private equity. E aí ele perguntou, né, por que ele está sofrendo muito. E aí, gente, é o que eu falo. Fundo de investimento, qualquer que seja, mas assim, sobretudo o fundo de investimento e participação, se você investiu para olhar para ele, assim, sempre que o mercado balançar, vai ser sempre um enorme sofrimento, porque esses fundos, dado que o prazo de vida para ele, né, é de 10 anos, não tem jeito, você tem que colocar o dinheiro lá e deixar lá, entendeu? Sem olhar, sem se preocupar, porque senão você realmente vai ficar sofrendo muito, porque ele vai perder muito no processo, né, até gerar ali retornos de capital mais robustos no futuro, e você infelizmente não vai conseguir fazer muita coisa, porque não dá para sair dele antes do vencimento. Então, André, você sabe o vencimento desse fundo, do seu fundo de private equity? Ou quando você adquiriu esse produto, você sabia dessa informação? A figura, não sei qual foi a plataforma que você comprou isso, né? Mas você tinha um assessor, esse assessor de investimentos em si te explicou, passou para você essa informação, né? Você tem dinheiro, porque é o que a Ju acabou de falar exatamente, a falta de liquidez, né, do produto. Você vai ter um produto que você está pensando na rentabilidade, mas você não consegue sacar ele não é transacionado. Então, assim, esse é o problema. Você fica fechado, né, o seu dinheiro fica meio que fechado ali e você acaba não tendo o retorno que você está buscando. E você não tem, como você falou, você está pensando no retorno, mas existe a nossa famosa risco-retorno, né? Você tem que pensar nessa dobradinha sempre, o RR. Não adianta só sempre pensar na rentabilidade, você pensa no retorno, no risco, desculpa, e na liquidez, ou seja, também a capacidade que você tem de você ter aquele dinheiro no momento em que no momento presente, né? Sem precisar perder mão ou abrir mão da rentabilidade que você teve. É a mesma coisa você comprar um apartamento. Você comprou um apartamento, você não consegue vender apartamento rapidamente. A menos que você venda pela metade do valor que você comprou, ou muito menos. Aí todo mundo vai querer comprar, né? Exatamente. E isso é importante justamente, Eric, porque quando a gente está analisando um fundo de investimento em participações, qual que é a questão aqui, né? Um produto de private equity, como eu mencionei, né? Esse seria o nome aqui
é o nome chique dele, né, o nome em inglês dele, basicamente é assim que a gente trata. Assim como o Private Equity, tem até outro segmento que eu escrevi até recentemente, que é o Venture Capital. Você tem aqui duas estruturas que são feitas nessa forma de fundos fechados, né, fundos de investimento em participações, cujo objetivo é te dar um retorno muito grande, então é multiplicar o patrimônio por 3, 4 vezes, só que envolve um risco muito elevado, porque você está investido no geral no quê? Empreendimentos que ainda estão crescendo, empreendimentos, no caso do Venture Capital, até um estágio anterior, um produto ali, né, um tipo de investimento em empresas que estão quase no seed money, né, esse dinheiro inicial aqui, né, ainda estão crescendo. Então, assim, o potencial de retorno de uma empresa que ainda está, né, tá nos estágios iniciais de vida é muito grande, sem dúvida. Mas também envolve um risco muito elevado, né, um risco ali da empresa mesmo não conseguir, não vingar, né, e o produto, no fim das contas, ali não te trazer um grande retorno. Mas é isso, você está fazendo uma escolha, né? Você decidiu, por isso que você fica no longo prazo, por isso que o cotista não pode sair do fundo, né? Porque imagina como é que você vai fazer negócio. Você pega o dinheiro numa ponta, né? Você capta para poder emprestar. E aí você tem que se preocupar se o cara vai pedir ou não resgate, não tem como. Então você precisa amarrar o cara, né, ali, ó, para falar o seguinte, essa grana aqui a gente vai destinar a essas empresas para elas crescerem. Então, o Private Equity, né, que são os fundos de investimento e participações, se você comprou um bom produto, né, eu não sei se você quais essas características no detalhe, tá? Mas assim, os produtos de Private Equity, os bons produtos de Private Equity, as casas que sabem fazer Private Equity, elas costumam entregar um retorno muito substancial, assim, você costuma ter um retorno de uma multiplicação ali de patrimônio em algumas vezes, de fato, justamente porque você escolhe ali as grandes empresas, tá? Queria até lembrar aqui, uma delas que muita gente gosta e não se lembra é a Magazine Luiza. Ela foi investida aí por alguns dos grandes private equities no Brasil e no momento de sair é que faz o IPO de uma companhia, ou seja, você vende, né, você coloca as ações dela no mercado. Nada mais é do que o fundo, né, de private equity dizendo, olha, é o seguinte, agora eu vou vender essa minha fatia para vocês aqui, porque agora é hora de eu sair desse investimento, ele já amadureceu, agora ele pode andar com as próprias pernas, tá? Então, ele até comentou aqui, né, que ele ficaria ao menos com um pouquinho de rendimento. Eu entendo, tá? Mas assim, o brasileiro a gente tem, e eu me incluo nisso, tá? Porque eu entendo que em momentos de crise, assim, a gente vê um negócio ali, não tá andando, não tá valorizando, dá uma angústia, mas, cara, não tem jeito. Produtos que exigem longo prazo, tem que deixar no longo prazo, tá? Então, se você tinha consciência e deixou esse dinheiro separado para essa finalidade, esquece ele lá, tá? O que eu te aconselho a fazer, né? O que eu falo para muita gente como analista de investimentos faça aportes em outras fatias, em outras coisas da sua carteira, tá? Então, se você sente falta de ter liquidez, monta sua reserva de emergência, se ela caso não tiver em dia, tá? Que é esse dinheiro que você vai acessar no D0, né? Ali no momento, se você precisar. Coloca num fundo de crédito ali, com uma liquidez D30, por exemplo, né, que você coloca em 30 dias, não é tão longo, é um produto menos arriscado, vai dar um pouco mais de retorno sobre o CDI, um retorno ali, né, não muito robusto, mas também sem grandes perdas, tá? Então, invista em aportes novos, de dinheiro novo, tá? Em outras fatias da carteira, para essa daqui poder você ficar tranquilo de que daqui a 10 anos você vai encontrar ela 3, 4 vezes maior. É verdade, né? E essa estratégia de como se fossem vários potinhos, né, que você vai botar o seu dinheiro, né? Um potinho inicial, vamos supor, que você vai encher com a reserva de liquidez, tipo a reserva de emergência, como você disse, né? Aí dependendo da pessoa, né? Se ela tem carteira assinada, se ela é uma pessoa, um trabalhador liberal, então normalmente se a pessoa tem uma previsibilidade maior de receita, né? Ela poderia ter um valor menor da reserva de emergência. Se a pessoa não tem tanta previsibilidade, se é uma coisa que um mês ela recebe muito, outro mês ela recebe menos, ela deveria ter uma reserva maior, né? Então, assim, vamos supor assim, de 6 a 1 ano, né, dos seus gastos, né? Você deixa guardado, né? E aí, conforme você vai criando a primeira caixinha de reserva de emergência, aí começa de investimento, né? Como você falou, eu quero investir em fundos de investimento. Aí você falou, tem 4 classes principais, né, dentro dessa instrução 555, né, da CVM, né? Isso. Fundos multimercados, né, que são os fundos de ações ou com renda fixa, fundos de renda fixa, né, fundos cambiais e o quarto seria o fundo de previdência ou não? O quarto seria o Multimercado. fundo multimercado, exatamente, né? Então, exatamente, Isso. fixa, multimercado, fundo de ações e cambial, exatamente. Então assim,
você coloca nessa ordem, né, dado a sua necessidade, né, de você ter o seu retorno, né, você coloca o seu dinheiro nesses produtos e aí, no último caso, vamos dizer assim, um valor assim, um pouco mais. Você já fez essa previsibilidade, né, de renda fixa, renda variável, aí você pode colocar em coisas mais arriscadas, mais especulativas, né? Exato. E aí você coloca aí na questão do venture capital, como você falou, né, que já é uma classe de investimentos muito mais focada em fazer muitas vezes o IPO, como você disse, né, quando a empresa vai abrir o capital dela. Então são todas as rodadas de investimento que fizeram com que elas cresceram e obviamente que a pessoa, né, que colocou o dinheiro nela lá, ela quer, quando abrir o capital, ela quer ganhar bastante porque ela teve um risco alto, ou seja, risco-retorno. Né? Você está um risco alto, você quer um retorno alto. Né? Não seria muito diferente. Então, Andrés, então só para fechar esse assunto aí, fica sempre de olho nessa questão. Se você tem uma rentabilidade alta, normalmente você vai ter um risco muito alto. Então, pensa se isso também tem a ver com o perfil de risco que você tem, né? Se você é um cara assim que precisa, né, do dinheiro, se você fica toda hora olhando esse retorno, se vai acontecer, se não vai acontecer, porque você sabia das regras. Então, toma cuidado só para você não se enrolar, né, com essa questão e você ficar nervoso com algo que era para trazer, o investimento é para trazer segurança, né? E não trazer Exato. mal-estar ou nervosismo, ou ficar Isso. antes de dormir, abrir assim para olhar como é que está o Exato, ficar abrindo investimento e do dia. olhando como é que tá. Eu acho que assim, um grande termômetro que eu utilizo é muito esse, sabe? Se tem alguma coisa na minha carteira que está me causando profundo desconforto a ponto de eu não conseguir olhar para aquilo, das duas uma, ou aquele produto propriamente, né, não está adequado ao meu perfil, tá? Aí tanto o produto em si, ou às vezes o tamanho dele, às vezes você não precisa nem se desfazer, às vezes a questão é que você tem alguma coisa que é muito legal, mas não tem muito a ver ali em relação ao tamanho. Às vezes está uma posição muito grande, alguma coisa muito arriscada que não tem a ver com o seu perfil, tá? Ou então, a outra caixinha aqui que você deveria olhar menos para determinadas coisas, tá? Eu acho que assim, eu olho, por exemplo, a minha carteira todo dia, eu gosto muito de ficar ali monitorando, né? Eu até gosto, inclusive, de ver, até pela minha profissão, né? Eu tô ali sempre olhando como é que estão os fundos na unha, né? Eu tenho esse papel porque justamente se tiver um soluço, a gente tem que estar pronto aqui para explicar o que está acontecendo, né? Sobretudo nas nossas Sim. recomendações, que são de fato aonde, né, é a minha convicção, então é onde eu coloco meu dinheiro também, tá? Naquelas caixinhas. Mas não no intuito de ficar pensando se é hora de entrar, se é hora de sair, mas muito mais nesse intuito de ter informação. Às vezes o ideal é você se disciplinar mesmo, né? Para Uhum. compreender que se você tem uma estratégia e você tem um objetivo financeiro, não tem por que sofrer. Mesmo que for a pior crise do mundo, tá, gente? Assim, acho que essa é a grande questão. Dinheiro é para gastar ou para investir, não para a gente, né, assim, pensar em sofrimento nesse caso, né? Então, o investimento ele não deveria ser mais uma fonte de sofrimento. A gente já tem muitas preocupações na vida, né? A ideia era colocar o dinheiro para trabalhar para você de uma forma adequada e diversificada, respeitando a sua estratégia e o seu perfil de investidor. E de resto é simplesmente seguir a vida, tá? Então eu acho que repensa quando você tiver esse desconforto. Se não é o caso de fazer outros aportes em outras fatias para diluir essa daqui, né? Para você ver as outras fatias ali caminhando para outra direção. Ou então, se não é o caso, de repente, de você dar uma desligada, digamos assim, de olhar bastante para aquele negócio ali, que de repente está tudo certo na sua carteira e você não precisa fazer nada. Só realmente ter bastante disciplina e foco. E acreditar, né, no produto que você comprou, né, e Exato. vamos supor assim, nos fundamentos que fizeram você entrar. Exatamente. A gente está tendo aqui uma presença aqui do Renê. O Renê, eu conheci ele no Rio, né? Ele é mexicano e mora na Califórnia. Ele veio, há pouco ele me visitou aqui em Viena e ele está de volta na Califórnia, aí, prestigiando a gente da Califórnia. Então, a nossa live aqui tá em muitos Maravilhoso. celulares, vamos dizer assim, muitos celulares aqui. Um abraço, Renê, um abraço. Um abraço. Eu acho Eu vi que que ele escreveu, inclusive, Bitcoin ali Bitcoin, com o né? foguetinho, né? Estava Eu falando outro invisto dia. também. É isso aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, Ju, rapidinho, aqui o Paulinho. Não sei se está muito Claro. tempo. Vou botar aqui para ele, acho que chegou agora em casa. Mais ou menos, eu acho. Paulinho, te coloquei aí, Paulinho. Vê se vai conseguir entrar aí. Aí, entrou aí.
Fala aí, Paulinho. Muito boa noite, Eriquinho, Juliana. Desculpa o atraso aqui, teve um trânsito infernal aqui, tá chovendo o mundo e é isso. Eu imagino, Paulo. Prazer aí falar contigo. Prazer é todo meu, Juliana. Desculpa interromper, Eriquinho. Você quer que eu te apresente, Paulinho? Fala um pouquinho pro Paulinho. À vontade, por favor. Ó, o Paulinho, vê se eu sei, hein, Paulinho. O Paulinho, ele também é economista, assim como eu, também formado pelo IBMEC do Rio, e ele trabalha como assessor de investimentos na Áustria Capital, que por mais que seja a Áustria Capital, e é uma coincidência muito engraçada, toda hora eu falo dela, porque não tem nada a ver com não é na Áustria. As pessoas me perguntam se é uma corretora brasileira que fica na Áustria, porque eu faço lives com o Paulo constantemente, e não é na Áustria, era em Ipanema, agora na Barra da Tijuca, né? E credenciado, né? Credenciado a XP. E o que mais, Paulinho? Você é assessor de investimentos, você tem uma série, né, de certificações, né, que agora eu não vou lembrar todas, né? Ancord e tudo mais, para você fazer o que você faz. E também, o Paulinho também, ele é assessor de investimento de clientes private, não é isso, Paulinho? A partir de uma determinada renda e tal, as pessoas são assessoradas por ele. E Paulo não gosta de futebol, não, brincadeira. Então, acho que assim, é verdade, não gosto mesmo, gosto de jogar fora. Mas além de assessor de investimento, né, alta renda e private, eu também sou correspondente bancário, cambista, então basicamente tudo que um banco consegue fazer, eu ali como agente autônomo, eu também consigo ali pelo escritório, tá? Então é basicamente isso. Você estava ouvindo um pouco da nossa live, Paulinho, antes de a gente chegar aqui? Eu não consegui, eu estava com uma conexão ruim, aí eu não consegui conectar direito, aí estava ouvindo tudo picotado. Pô, só tem desculpa, esse cara só tem desculpa. Não chega tarde, não ouve o que a gente está falando. É a chuva, é o rio. Pô, pessoal carioca aí não tem jeito, pô, brincadeira. Ô Ju, então assim, Paulinho, vamos pegar aqui o bonde andando. Então a gente falou basicamente, Paulinho, um pouco dos fundos. Teve o André que perguntou para a gente sobre o fundo que ele investia, que era um fundo de private equity. A Ju explicou o que é um fundo de private equity. Ele estava falando um pouco da rentabilidade, que não era o que ele queria. E a gente falou um pouco dos tipos de fundo, né, de investimento, fundo de renda fixa, multimercado, o fundo de ações, de cambial, né? Então, a gente falou um pouco sobre essas modalidades. A gente falou um pouco da questão também do que a Ju também, ela é CNPI fundamentalista, o que ela faz, que ela escreve relatório, que ela explica um pouco sobre isso, né, do trabalho dela. E que ela investe também há alguns anos e que ela gosta de heavy metal também. Música industrial, como ela mesma disse. Exato, exatamente. Então, acho que esse foi o resumo. Então, Paulinho, vamos pegar um pouquinho. Então, eu queria perguntar um pouco para você, então, o que você acha, se você fosse definir, o que você acha que é um fundo de investimento? Como é que, na sua ótica, o que seria um fundo de investimento? Vamos lá, o fundo de investimento é um tipo de produto financeiro onde você tem um tipo de objetivo claro e uma estratégia a ser seguida para atingir esse objetivo, tá? Então, nada mais é do que um condomínio ali que reúne pessoas de mesmo objetivo, né, que divide de forma proporcional de acordo com o aporte que a pessoa vai fazer nesse fundo, tá? Então, de maneira simples e direta, um conjunto de pessoas indo na mesma direção. Entendi. Basicamente, foi muito parecida a definição que a Ju fez aí sobre também. E a gente não combinou, né, Ju? Então... A gente não combinou, não. Nós não nos falamos antes. Não falou. Que bom. Deu tudo certo, então. Ótimo. Estão lendo o mesmo livro. Exato. É importante, porque assim, se em fundo de investimento, sei lá, alguém tivesse dado definição errada, lascou, né? Aí no CNPI ia complicar. É verdade. Passamos na prova os dois, então. Passamos. Então, e para vocês, assim, qual seria a vantagem e a desvantagem? Tipo, talvez a Ju falar um pouco das desvantagens e o Paulinho das vantagens de você investir em fundos de investimento, né? Com certeza. Eu acho assim, em termos de desvantagem, você vai encontrar, na verdade, desvantagens que são desvantagens do próprio mercado, tá? Então, assim,
não inerente propriamente aos fundos, tá? Mas muito em relação também ao mercado. Muita gente questiona, tá? Eu acho que isso é uma coisa super importante de trazer, a questão do custo, né? Porque, de fato, quando você escolhe um fundo de investimento com uma gestão ativa, né, significa que você está contratando um gestor para fazer um trabalho para você de ir lá no mercado e selecionar os ativos, né? Então, você não pode pegar o telefone, ligar para o cara e falar, compra Petrobras, porque cabe ao gestor, né, de acordo com a estratégia que foi desenhada para o fundo, executar essa estratégia de comprar, de vender, é ele que vai decidir. É essa figura aqui do gestor que vai decidir e você não tem que fazer nada. Você vai ter simplesmente que acompanhar esse trabalho e por isso é como se você estivesse emprestando, né, o dinheiro para um parente seu. Né? O que você vai fazer? Você vai analisar qual é o histórico daquele parente, aquele parente paga, o que ele está falando que ele vai pagar, se vale a pena, você pode confiar naquela pessoa. Então, basicamente, é a mesma coisa. Né? Eu posso trocar a luz da minha casa, né? Mas se eu tiver que mudar toda a fiação elétrica, né, talvez eu até possa ver nos vídeos no YouTube lá mexer e morrer eletrocutada, né? Ou eu posso contratar um cara para fazer esse trabalho e aí eu vou fazer o quê? Vou cotar várias pessoas no mercado, vou pegar referências para poder trazer uma pessoa para fazer um serviço bem feito. A mesma ótica a gente tem que colocar nos fundos, tá? Porque caro e barato, gente, no mercado é extremamente relativo. É óbvio que perda é perda, ganho é ganho, mas o que eu estou querendo dizer é, se o dólar está subindo, se o dólar está caindo, dependendo da posição que você tiver, você pode estar ganhando ou estar perdendo nessas duas pontas. Então, tudo é muito relativo no mercado, tá? E a mesma coisa é caro e barato, tá? Eu considero que é muito barato hoje no Brasil, né, no momento que a gente está vivendo, você ter gestores de fortunas que estavam, né, ali inacessíveis ao grande público, nas plataformas de investimento, acessíveis mediante ali um pagamento de uma taxa de performance sobre o que ele entregar acima de um referencial. Então, o Ibovespa subiu 10% ao ano, o seu fundo subiu 20%, você só vai pagar a performance em cima desses 10% adicionais que aquele cara gerou. Pô, um puta trabalho bacana, ele foi lá e fez uma boa gestão, selecionou as boas alternativas, então eu considero justo pra caramba pagar, até porque ele tá fazendo esse trabalho e não eu tenho que fazer. Eu vou pesquisar sobre o cara, eu tenho que saber quem é o cara, mas isso poupa o meu trabalho de ter que entender sobre todos os ativos, sobre uma vastidão de coisas, sobre a hora de entrar, sobre a hora de sair. Então eu acho que é uma excelente forma, mas muita gente encara como se fosse como uma desvantagem, porque de fato isso pode encarecer o produto, sobretudo se a gestão não for eficiente, tá? Então eu acho que é importante aqui ter essa noção a respeito da eficiência do produto, da qualidade, senão realmente vai sair caro demais, vai sair salgado para o bolso, tá? Uma outra coisa que eu considero que seria não necessariamente uma desvantagem, mas as pessoas precisam encarar, né, com mais sangue frio, é em relação à liquidez de um produto como esse, né? O fundo de investimento, ele não é um produto para você entrar e sair, para você operar, como acontece no day trade. Vamos tradar. Exatamente, vamos tradar. Não é essa percepção. E as pessoas às vezes ficam angustiadas porque você está sendo bombardeado de notícias. Você entra nos lugares, está todo mundo comentando alguma coisa. Dá a sensação que você tem que fazer alguma coisa também. E o fundo de investimento, se você monta uma carteira ali que seja vasta, na verdade a tua ideia é ficar com aquilo ali quietinho por um prazo super longo para você colher ali essa multiplicação do juros sobre juros, tá? Então, precisa ter, né, esse sangue frio, que muita gente encara como desvantagem, porque às vezes as pessoas queriam ter autonomia sobre o próprio portfólio, tá? Então, acho que também pode ser uma desvantagem se você for um cara que não sabe, eventualmente, combinar as coisas numa carteira, tá? Ou se você é uma pessoa ansiosa, que quer realmente participar, né? O FOMO que a gente fala, né? O Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora, né? Então, se você é um cara que quer operar ou se sente mais seguro, né? Ou segura a operar diretamente, é melhor que você tenha um ativo diretamente e não investir via fundo, porque ficar entrando e saindo incorre em custos muito altos. Com menos de 30 dias você paga IOF nos produtos, na maior parte deles. Então, não vale a pena você simplesmente ficar lá entrando e saindo com essa meta ali de potencializar os ganhos, tá? Então, acho que se eu tivesse que dizer, seriam essas, assim. Tem algumas outras coisas a mencionar, assim, mas acho que essas duas são, para começar, fica bacana. Então, eu vou falar até meia-noite. Legal. Dá para ver que você gosta bastante também. Você não trabalha só com isso, mas você gosta bastante. Eu gosto bastante. Eu descobri Pela maneira como você fala, realmente. Eu brinco que, na verdade, é que assim, foi um caminho que se abriu. Eu falo muito da minha própria história dentro das redes sociais, assim, porque, pô, é fantástico você poder ver a transformação do mercado financeiro e as pessoas falam, tem muita coisa para mudar. Pô, mas muita coisa mudou, cara, entendeu? Então, assim, a menos que você acredita que não haverá Brasil amanhã, a gente está vendo incríveis oportunidades se desenhando à frente e o que a gente não tem, às vezes, é uma informação adequada
né? Às vezes a gente tem informação, mas ela não está organizada na cabeça para você poder dar o primeiro passo. E aí quando organiza e você vai, você fala, caramba, a coisa aconteceu. Foi muito que aconteceu na minha vida, e por isso eu gosto muito de falar assim, eu falo com esse amor todo quando eu levo para as pessoas. O Renê está falando aqui realmente que é importante ter a mente aberta, né? É isso aí. Bacana, eu acho também. de vantagem, então, assim, né, para complementar o que a Ju falou, eu diria que, assim, a grosso modo, para a pessoa ali que está entrando agora no mercado financeiro, não tem ideia de onde começar a investir, né, com alguns adendos ali que ela bem colocou. Né, essa questão do sangue frio da maturidade, né, que de pouco adianta você entrar no fundo de gestão ativa e ficar tradando para outro fundo, você vai ver que boa parte deles são mais do mesmo, né, então não faz sentido você entrar num fundo, opa, vou realizar lucro e entrar no outro, que também está lá no topo, né, mais ou menos de mão dada, se você tem uma estratégia parecida. Ponto altos ali de fundo de investimento. Operacionalmente é muito fácil para a pessoa que pouco tem noção, quando abre uma conta numa corretora, caramba, não sei mexer no home broker, poxa, se eu fizer alguma besteira aqui, clicar algum botão errado, né? No home broker você tem um mar aberto ali de opções, inclusive para fazer a coisa errada, né? E simplesmente eles acatarem a ordem e seguir o baile. No fundo de investimento você fica basicamente limitado ao seu saldo ali e você tem uma série de regras e mecanismos ali que facilitam o acesso e o acompanhamento da pessoa diretamente nesses fundos de investimento. O outro ponto que eu diria ali, para não me estender muito, é essa questão da democratização de acesso, né? Então, por vezes, você tem uma série de produtos que são de mercados altamente sofisticados ou então de mercados internacionais que se você fosse aplicar o seu dinheiro na pessoa física, você teria ou um custo, né, que a gente chama um custo de transporte, né, muito elevado, ou então seria virtualmente impossível, com um montante menor que você tem, de acessar esses produtos mais sofisticados e que se torne uma forma viável de você aplicar. Então, por intermédio de um fundo de investimento, você consegue democratizar esse acesso, colocando um montante ali muito mais tailor-made, muito mais customizado, para que você não comprometa o percentual da sua carteira. Tá? Então, reitero aqui o que a Ju falou, né? A gente tem que ter maturidade, tem que ter sangue frio, né? E ter noção de que uma taxa de administração e uma taxa de performance, que é o que a gente chama comumente no mercado 2,20, né, que a maior parte dos fundos de gestão ativa são 2% de taxa de administração anual e 20% de performance sobre o benchmark quando ele exceder, ela é justa, dado que o gestor está lá full time, todos os dias úteis do ano, trabalhando para que aquela estratégia se consolide e traduza em rentabilidade e crescimento patrimonial, né? Então, eu acho mais do que justa, até porque você, pessoa física, se você não tem tanto conhecimento, dificilmente você vai conseguir replicar com os mecanismos dele, né? Agora, quando a gente vai ali para os fundos de investimento de ordem passiva, né? Aí sim, fique muito atento à taxa de administração, porque se ele é de uma gestão passiva, não faz muito sentido ele ter uma taxa de administração alta, dado que ele vai simplesmente replicar uma mecânica simples, né? Ele vai só comprar NTNB, ele só vai comprar um único título do Tesouro Direto, ou então, como o próprio Eriquinho já me falou um dia, um fundo de ações que só compra uma única ação, né? E isso não tem um valor agregado direto, né? Então, você tem o valor agregado num fundo de investimento a partir do momento que ele tem uma gestão ativa e ele compõe uma estratégia clara, tá? Então, é basicamente isso, Eriquinho, ó. Entendi. Aí você falou, eu lembrei aqui, né, que um parente meu falou que tinha o dinheiro, ela tinha aplicado o dinheiro em fundo de investimento da Petrobras, né? E aí o fundo de investimento da Petrobras rendia menos, eu comparei a rentabilidade do fundo com a ação da Petrobras em 3 ou 2 anos, né, que é o tempo que a pessoa estava investindo, que era inferior, e a pessoa ainda pagava taxa de administração. Realmente era uma coisa muito boa para. São alguns. Eu até falo, né, Paulinho, que em muitas situações de banco, né, é muito bom você ter ações, né, de banco, mas ter o seu dinheiro em contas digitais, né, em bancos digitais. Né? É a melhor estratégia, vamos dizer assim, você usar. Pode crer. Então, eu acho que resumindo o que vocês falaram, né, a questão da especialização, né, você tem a questão de um gestor que está fazendo isso, você tem a diversificação, está delegando para uma pessoa, você tem a praticidade, né, de você não precisar pensar o tempo todo, né, você tem né, você tem a taxa de administração que faz parte, que é o custo, como a Ju falou, né, você pode fazer isso sozinho, você está com um problema elétrico em casa, você pode
tomar um risco de queimar tudo ou poder levar um dano muito grande, ou você pode contratar uma pessoa que vai cobrar algo para fazer aquilo para você, né? Então, realmente é muito bom. Só tem que tomar cuidado, eu acho que exatamente no acompanhamento da carteira, para ver se faz sentido, né? Aquilo que você estava falando, né? Com o risco, perfil de risco da pessoa, com a questão da liquidez da pessoa, tomar cuidado um pouco, né? Tipo, é uma coisa que eu estava vendo, né? Talvez a Ju deve também ver bastante sobre isso, que é a questão da pessoa analisar só o último ano, né, do fundo de investimento. Caraca, ano passado esse fundo não foi muito bom, vou colocar o meu dinheiro lá. Às vezes é por coisas, né, não muito, assim, muito caché, vamos dizer assim, que as coisas aconteceram, no sentido de que o fundo rentabilizou, não pela boa gestão do gestor, né, do fundo, mas sim com coisas assim, meio correlações, meio a lua cheia com o alto da bolsa, sabe aquelas coisas assim, meio loucas assim que aconteceram. E a pessoa exatamente. Teve um desempenho. Isso é uma coisa que a gente sempre marca muito aqui, né? Que é assim, em todo e qualquer material, em qualquer lugar que você for falar sobre fundo de investimento, né, vai ter sempre aquele disclaimer: rentabilidade passada não é garantia de retorno no futuro. Então, assim, em todo lugar as pessoas vão ler isso e em todo momento elas vão ignorar ali na unha o que isso significa, tá? Então, assim, é óbvio que o retorno passado, ele te dá uma pista, né, a respeito do que foi feito o trabalho até ali. Só que você não vai comprar aquilo, né? Você não vai comprar o que foi, você vai comprar o que a gestora vai ser dali para frente, né? O que ela será é o que te interessa. Então, esse passado aqui, ele precisa ser relativizado. Esse que é o ponto que eu insisto tanto, né? Então, se você simplesmente coloca lá 12 meses e vê quais foram os melhores fundos, isso não te diz nada sobre quem são os gestores, o que eles estão fazendo, como é feita a estratégia, como que ela é executada, quanto tempo eles trabalharam juntos, se eles estão há muito tempo no mercado, se eles estão há muito tempo fazendo aquilo que eles estão fazendo, né? Se o dinheiro deles está no fundo deles, essa é uma dos principais alinhamentos que você tem que ter, né? E esse é o tipo de coisa que você só sabe se você for ler, né, sobre aquela gestora. Então, ao invés de gastar energia, né, tentando ver ali quem que está ganhando, quem que está perdendo, acho que é mais legal construir essa relação de confiança, porque é uma relação que vai ser de longo prazo, né? No caso dos fundos multimercado, a gente está falando de um investimento que tem que ser acima de 3 anos, pelo menos, tá? Eu coloco aqui, a minha ideia é ficar o máximo que eu puder, né? Se eu tenho um capital na minha carteira, por exemplo, ou o Ibiúna, né, que eu consegui entrar no STH, que é um fundo deles que eu gosto muito, é um produto que eu quero ter por muito tempo, né? Eu não vou sair por muito tempo, enquanto eu puder ficar ali, porque eu acho que é um fundo fantástico e eu quero poder capturar tudo que aquela gestão puder me trazer num intervalo, né, num horizonte maior. Mas a ideia é que você tem que ficar pelo menos 3 anos. Fundo de ação tem que ser pelo menos 5 anos, né? Fundo de previdência, você tem que ficar 10 anos para você poder pegar ali até a tributação, a melhor tributação possível, né? Caso você tenha, né, escolhido uma das tabelas ali, uma delas te dá acesso a essa tributação acima de 10 anos. Então, assim, esse é o preço a se pagar por essa gestão aqui, que vai estar procurando as melhores alternativas e extrair ali o melhor do mercado para você, né? Então, acho que esse é um foco que a gente tem. Não olhar para o passado como se aquilo ali fosse simplesmente seu futuro, porque senão você está fazendo esse viés de confirmação, né, que é um dos piores, assim, uma das piores coisas e uma das coisas mais destrutivas para o capital. Porque o que acontece? O cara pode ter tido um desempenho fantástico porque ele é alavancado, ele trabalha com um patrimônio acima do que ele tem disponível, então ele potencializa o retorno, mas quando ele tem uma queda, ela é tão severa, né, porque ela também vai cair muito, né, e ela vai cair abaixo do patrimônio, você vai ter que aportar mais. Muita gente nem se toca que você tem produtos que correm esse risco, né? Você tem produtos que podem estar tomando um risco desproporcional, de repente comprando muitas ações e o cara é um multimercado macro, ou seja, ele tinha que estar operando outras coisas ali e simplesmente está cheio de ação na carteira, né, sem nenhuma justificativa. Acho que esse é o ponto, tá? Então, assim, identifique essa estratégia, tá? Relativize, procure desconfiar sempre daquele retorno. Nunca olhe para a fotografia, é isso que eu gosto de falar. Olhe sempre para o filme, é isso que você tem que tentar construir, tá? Legal, legal. Pô, é muito bom ter conversar com pessoas inteligentes, né, Paulinho? Tô falando com você, não. É um privilégio muito grande receber, né? Como é que agrega, né, o Eriquinho, né? É verdade. Eu fico aqui, caramba, nossa, dá até um arrepio, assim. Mas vamos lá. É exatamente o que eu falo ali com os meus clientes. A Ju bem disse, né? Olhar o filme e não olhar a fotografia.
porque eu já me deparei com uma série de situações, ainda mais aqui na parte comercial, né, quando o cliente ali que tem um viés de olhar uma janela mais curta, né, ele olha os últimos 6 meses, às vezes ele até, Ju, ele acaba olhando só o do mês, ele fala, nossa, caramba, esse fundo não tem nada a ver com o que eu quero. Aí eu falei, mas da onde que você está tirando isso? Quando eu vou ver, ele está observando ali os últimos 12 meses. Né? A gente tem que entender que, ainda mais se tratando aqui de Brasil, a gente tem uma série de fatores macroeconômicos que impactam diretamente o resultado desses fundos no curto prazo. Então, para você dissipar esse choque temporário, você realmente tem que observar ali FIAs, né, fundos de ações, 5 anos mais. Né? Um multimercado ali que não seja tão agressivo, pode ser, né, ali que com os 3 anos você consiga já ter uma big picture, você já consiga ter ali um viés do que ele é capaz de fazer. Né? Então, a gente tem que sempre pautar ali, para toda vez que você entra num ativo que tem mais volatilidade, a paciência ela se prolonga e muito. Né? Então, um piloto de Fórmula 1, ele não olha o retrovisor. Você tem que olhar o daqui para frente. Você não pode pegar um fundo de ações e simplesmente pensar, caramba, tem fundo de ação aqui que rendeu 70% nos últimos 12 meses. Você não vai esperar que ele vai render 70% nos próximos 12 meses. Né? Então, fazer entender isso, o grande público, assim, ele é a forma mais diligente que a gente tem ali de passar e realmente alinhar e ancorar a expectativa do cliente ali para os próximos tempos. A Carlinha fez uma pergunta aqui, Ju, se você quiser comentar sobre essa Boa. questão de fundo de investimento. Eriquinho, você quer ler? Você tem a pergunta aí? Como é no caso de morte em inventário, como fazer? No fundo, essa é uma pergunta muito legal, porque assim, em linhas gerais, acontece como acontece na transmissão de patrimônio no geral, tá? Ela vai entrar em inventário, você vai precisar fazer esse processo também, acontece, né? Aí é que eu gosto de citar o quê? A Previdência, né? Aquela coisa fantástica, que quando eu entendi o que era esse negócio há um tempo atrás, e aí eu ficava assim, gente, eu preciso de caixa, né, de dinheiro para poder entrar na Previdência, fantástica. Porque isso, assim, é o último almoço grátis que tem no Brasil, de verdade, gente, é a Previdência. Por quê? Eu vou explicar em linhas gerais aqui, tá? A gente gastaria só uma live, né, para isso. Mas eu vou trazer para vocês, né? O que acontece? Quando você pega uma Previdência PGBL, não VGBL, PGBL, tá? A Previdência PGBL, ela te traz ali uma vantagem super fantástica, que ela não entra em processo de inventário. Quando você escolhe esse plano, né, basicamente a mensagem que você manda ali para a Receita, né, que você está fazendo o teu trabalho ali de colocar o teu dinheiro e montar a sua previdência. Então você tem um benefício fiscal, que a gente fala, tá? Não é uma isenção, você vai pagar lá na frente sobre todo o valor que você investiu, você vai pagar ali um percentual de acordo com a tabela que você escolheu, que foi o que eu mencionei, que pode ser até 10%, se você ficar 10 anos numa tabela regressiva, fantástico, você paga 10%, que é assim, é um tributo super baixo comparado com todos os outros do mercado. E aí, se você opta por um PGBL, a cada ano na sua declaração de imposto de renda, você consegue abater a tua renda tributável. Então, tudo que você destinar para o plano, você diz para a Receita, eu destinei para o plano, eu quero abater aqui da minha renda. Ou seja, aqueles 27,5% de imposto, ou qualquer que seja a sua faixa aí de imposto, ao invés de incidir sobre um montante, né, X, ele vai incidir sobre um montante menor. Porque o que você contribuiu para a Previdência, ele vai diminuir, ele vai tirar, ele não vai contar esse dinheiro, tá? Justamente porque lá na frente você vai pagar sobre o todo. Só que aí, veja que coisa fantástica, você vai pagar menos imposto, porque se ele vai incidir numa quantidade de dinheiro menor, você vai pagar menos imposto, ou você vai pagar menos imposto, ou vai ter uma restituição maior, você vai ter a possibilidade de aportar até mais dinheiro, né, depois na Previdência. Então, assim, veja o milagre da multiplicação de peixes aqui acontecendo, né? Então, eu acho que, assim, é uma coisa fantástica e que, além disso, tem essa questão de não entrar no processo de inventário, né, e não incidir aquele imposto de causas mortes, né, que a gente fala, que tem em alguns estados, e que é, no caso, padrão na maior parte deles, e também não incide esse imposto, que costuma arrancar um pedação ali também né, o pessoal fica triste quando você pensa ali nessa parte de imposto, porque a pessoa morreu, vai transferir para outra, e você ainda tem que pagar um imposto gigante, né? Então, acho que, assim, os outros entram, tá? Mas lembre-se com carinho da Previdência e de estudar e de, né, eventualmente dar uma lida nessas coisas. Eu já escrevi um relatório super extenso, que tem lá, quem for no perfil da minha bio ali, tem uma pastinha, eu deixo tudo que eu escrevo
ali gratuitamente para acessar, porque é um material que a gente disponibiliza aqui para os nossos assessores dentro do banco, né, dentro do BTG, e ali tem toda essa explicação com tudo bonitinho, desenhado, explicado, tá? Então, vá atrás tá? Pense com carinho nessa parte de previdência, porque esse é perfeito para quem está buscando essa segurança, assim, na parte de herança. Como diria e complementando aqui... Puxa, conhecimento. Perdão. E complementando aqui, o que acontece? Carlinha, se você está focado ali na sucessão patrimonial, tá? São 2 produtos que vão muito bem te atender. A previdência, tá? Como já foi dita, e o seguro. Eles são os únicos ali que você não vai entrar nesse processo de inventário. E aqui no Brasil, a gente tem uma grande vantagem em relação aos países gringos, até o Eriquinho pode falar isso com mais propriedade. A nossa alíquota de imposto de renda que vai incidir em cima desse tipo de transmissão direta por fora do inventário, ela é muito pequena. Você pega os países mais desenvolvidos, chega a 20%, 40%. Aqui, se eu não me engano, a Ju pode até me confirmar depois, está em torno de 6% a 8%, a depender do estado ali que você mora. Né? Em torno disso. O que acontece? Muitas pessoas, Ju, me perguntam assim, Paulo, a partir do momento que eu aplico num PGBL, eu vou deixar de pagar imposto. Não, você não vai deixar de pagar imposto. Exato. Você vai postergar aquele imposto devido que um dia você vai pagar lá na frente. Tá? Então, vamos supor que você tenha ali uma renda tributável de 100K, 100 mil no ano. Quando você aporta no PGBL, você consegue colocar até 12% da sua renda tributável, tá? Ou seja, se você ganha 100 mil no ano, você pode colocar até 12 mil no PGBL por ano. E no ponto de vista do fisco, ele começa a observar você com a alíquota não em cima de 100 mil, mas em cima de 88 mil. Então, naquele momento, o que a gente chama de D0, a gente vai pagar menos imposto de renda, mas a gente está postergando para futuramente ela pagar. Isso, inclusive, um familiar muito próximo meu perguntou assim, mas qual é a diferença de eu pagar imposto agora ou postergar para pagar depois? É justamente essa década aí que o dinheiro vai estar alocado e você vai ter a rentabilidade dos juros sobre juros. Tá? Então, o tempo ele faz muito sentido quando você busca ali a previdência. Tá? Então, Carlinha, fica atento sempre a isso. Previdência e seguro. E outra coisa também, Eriquinho, só para fechar aqui essa parte de previdência, a previdência ela não sofre o fenômeno do come-cotas. Tá? Então, quando você compara ali o fundo de investimento, você tem anualmente 2 observações de come-cotas, né, que é no último dia útil de maio e no último dia útil de novembro, inclusive está muito próximo, eu recebi a notificação. Então, quando você começa a observar ali a cada 3, 5 anos, né, todo fundo que ele é descontado do come-cotas, você tem cada vez mais esse come-cotas mais robusto, né? Porque no acumulado de juros sobre juros, né, a curva ela vai exponencializando e esse come-cotas ele vai punindo, entre aspas, muito o longo prazo. Tá? A previdência não tendo come-cotas, ela tem um ganho tático muito grande. Tá? Então, se o teu perfil ali for de longuíssimo prazo, você está muito preocupado com sucessão patrimonial, a previdência pode ser o caminho mais diligente ali para você seguir. Legal. Com certeza. Legal. Pessoal, a gente já está mais de 1 hora aqui conversando aqui, o Paulinho um pouco menos, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que a gente vai ter que fazer outras. Bom, se a Ju quiser participar, né, das nossas lives também, né? Normalmente a gente faz às quintas-feiras, né? O Paulinho, eu e outros convidados também, mas você fica à vontade para aparecer e para contribuir, né, com o seu conhecimento e com o que você quiser também contribuir para as pessoas nesse sentido, porque eu acho que a gente, como você falou, né, Ju, as pessoas precisam de conhecimento. E a gente está com muitas oportunidades em aberto para que as pessoas possam investir, né? Infelizmente, as pessoas só querem ouvir da bolsa ou falar de investimento quando elas leem aquelas manchetes nos jornais dizendo que a bolsa bate recorde e que aquela free money, né? Que você põe o dinheiro e vai ganhar dinheiro de qualquer maneira, porque, né? É tipo agora o Bitcoin, né? Tipo as criptomoedas agora todo mundo vai falar. Agora, em março, em maio, sei lá, que o Bitcoin bateu, sei lá, 22 mil euros, né? A minha cotação, eu fico vendo aqui em euros, mais ou menos como você vê o valor de antes, né? E agora está batendo 55, 56 mil euros, as pessoas, né, querem entrar com dinheiro. E aí é o momento, né, que é o famoso sardinha, né? Que é o cara que vai comprar lá em cima e vai ficar nervoso porque não sabe se o investimento faz parte do perfil dele e vai vender na baixa, ou seja, é um movimento oposto no mercado. Então, com um pouco mais de experiência, né, um pouco mais ouvir tanto a Ju quanto o Paulinho, né, quanto também nossas lives, né?
você percebe que você começa a ganhar uma massa mais crítica para que você possa tomar melhores decisões no curto, médio e longo prazo, né? Exatamente. Eu acho que assim a gente tem, na verdade, hoje assim uma infinidade de informação, né? Eu acho que a questão não é mais se a gente tem ou não acesso à informação. Você abre a tela do seu celular e roda a tela ali, você já tem uma, né, caralhada, com o perdão do meu francês, né? De De conteúdo sobre qualquer tudo que você de tudo que você puder imaginar. Então, a grande capacidade, né, que você tem que ter é de filtrar o que é importante do que não é. Tá? Os gestores fazem isso também, a gente fala de filtrar o fundamento, de separar, né, fundamento de ruído, justamente porque às vezes você vai se importar com alguma coisa super que você está se preocupado com o futuro do país, que você está preocupado, que você se interessa, gosta de alguma coisa, de um setor. Eu adoro games, por exemplo, então eu adoro acompanhar essas coisas novas que saem de games. Não significa que a Juliana, investidora, vai agir, vai usar aquilo para alguma coisa. Então, ter essa capacidade de filtrar, no fim das contas, é o que faz a gente sair do lugar, tá? Então, selecione bem o que você está lendo, qual que é o teu foco, desenhe ali uma estratégia para você, tá? E aí, do resto, é disciplina e longo prazo. Não tem, assim, não tem almoço grátis, tá? O mercado é uma grande mesa de transferência de recursos. Então, não seja você o cara aí, a pessoa, né, a mulher, o homem que vai pagar a conta da mesa, tá? É só isso que eu digo. E para isso você precisa ter não só a informação, mas a qualidade dela, tá? Escolha a informação de qualidade e os profissionais competentes para você seguir, né? Eles vão passar esse filtro, aí você vai ser muito mais capaz de tomar uma decisão ali que realmente faça sentido para você. Então, por isso que estejam aqui na live do Eriquinho, acompanhem a Ju, acompanhem o meu trabalho, que aí a gente vai se alinhando aí. A gente tem aqui uma constelação interessante aqui, ó. O que a Ju trabalha, né, o que ela escreve, a assessoria do Paulinho e também tem a questão da mentoria que eu faço financeira para as pessoas, ou seja, misturando tudo, né? Então a gente tem aqui um pacote, um portfólio aqui de produtos aqui numa mesma live. É completo ali. Exatamente. É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado, Ju, novamente, por participar da nossa live, por estar aqui falando um pouco do seu trabalho. Eu sei que você está aí, você está diretamente do escritório da BTG aí, na Faria Limer. Então, o Paulinho também. Paulinho também pegou o transporte do trabalho dele para ir até aí. Então, assim, muito obrigado também pelo que está aí. O pessoal também que tá nos ouvindo, que está até agora, né, nos escutando. A proposta inicial, né, Ju, era de meia hora, só que a gente já está um pouquinho mais, bem mais, né? Porque o papo é tão legal e flui, né? Exato. Então, eu queria agradecer a vocês aí. Lembrando também da Ju, para seguir a Ju, vou colocar o nosso vídeo aqui, eu vou postar e vou colocar também tanto o perfil da Ju. O seu perfil é Machado... underline Juliana, não é isso? Machado mesmo, underline, né? Isso, Machado underline, Juliana underline. Infelizmente meu nome é só Juliana Machado, entendeu? Porque meus pais fizeram esse grande favor, então basicamente não tem outro nome para colocar e tem 15 mil Julianas Machados no mundo. Então foi esse nomezinho aí que deu para fazer. Mas aqui fora todo mundo... né, Ju, com nome comum assim. Mas no Brasil não é comum isso, mas aqui fora é muito comum as pessoas só terem um sobrenome. Então, eu até trabalhei num lugar e a moça deu uma sacaneada. Falou assim, pô, meu nome é Eric Feinstein Braga, né? E aí ela falou assim, seus pais estavam indecisos para te dar 2 sobrenomes? Aí eu fiquei pensando, eu achei engraçado que ela falou, isso que é a perspectiva de outra pessoa, né? Mas eu falei, Exato. Não, na verdade é comum no Brasil, né, esse tipo de situação, né? Mas isso aí, pra você ver que não, né? Pode parecer aí uma desvantagem, mas é uma vantagem dependendo de onde você estiver, né? Então, exato. E o Paulinho também, Baltinha, Paulinha. Paulo Baltinha. Paulo Baltinha, pô, já marquei 500 vezes, eu não sei falar o negócio, pô. Paulo Baltinha. Então, basicamente é isso. Então, segui-los e eu muito obrigado. Então, se vocês tiverem alguma consideração final, se vocês quiserem comentar alguma coisa, tanto a Ju, primeiras damas, depois o Paulinho aí. Atrasildo aí? O Atrasildo. Bom, gente, acho que assim, a gente falou bastante coisa aqui, né? Eu acho que realmente, se eu pudesse dar assim, um único ponto, né, que eu acho que no fim, eu gostaria que tivessem
dito para mim é não ceder a esse desespero, tá? Não ceder à sensação de que você precisa fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Não significa cruzar os braços e não fazer nada, mas assim, é muito você compreender em que momento de vida você tá? Os investimentos, gente, quando a gente fala de finanças e educação financeira, ele é um negócio que deveria ser tratado como algo parte da vida. Então, da mesma maneira que você tem escrutínio para selecionar as pessoas que fazem parte do seu círculo social, as pessoas para quem você vai emprestar o seu dinheiro, as pessoas com quem você vai deixar os seus filhos, da mesma maneira que você tem esse cuidado na hora de trazer alguém dentro da sua casa para arrumar, você também vai ter isso para traçar os seus investimentos, tá? E você vai ter diferentes horizontes, ou você vai tratar com essa mesma diligência. Os investimentos, eles não são para tirar o sono, tá? Assim, a ideia, como eu mencionei aqui já no começo da live, né, Eric, assim, a gente já tem muitas preocupações, muito sofrimento, a vida já impõe muitos desafios. Para quem está ali trabalhando, sabe o preço do dinheiro, sabe que não dá em árvore, tá? Então, assim, não acredite, não caia nesse conto de sereia de que você vai ficar rico da noite pro dia, porque é assim que o mercado transfere recursos de um para outro, tá? É justamente ali naquele um que ganham muito e outros que vão ficar no caminho. Então, fique no que faz sentido para você, no que faz sentido para o estágio de vida que você está. Tem uma reserva de emergência, comece com a reserva, depois você vai inventar moda em cripto, Java 4, mas assim, monte essa reserva, tá? Assim, ela é um grande passo, porque ela já ensina você a selecionar o que é bom, o que é barato, o que faz sentido, o que não faz. Tenha isso em mente, que às vezes o simples, gente, é o que tira a gente do lugar, tá? E eu acho que, no mais, é isso. Me sigam, mandem perguntas, eu gosto bastante de responder e de interagir com todo mundo. E espero voltar aqui em breve também. Sim, sim. Convite será não muito faltará. bem-vindo. E Paulinho, aí. algum comentário? Vamos lá, com certeza. Você não vai ficar rico da noite para o dia. O que vai determinar isso é a sua jornada de longo prazo, tá? É a disciplina, é a cadência com que você faz os aportes. O principal do seu patrimônio, tá? É o que você constrói ao longo do tempo, não é a rentabilidade em si, tá? Mas Paulo, eu tenho pouco dinheiro. Não tem problema. O importante é você começar. E quando você começa, você vai criar o hábito. E a partir daí vai ser uma coisa natural, inerente a você, tá? Mas eu tenho muita informação, não sei onde filtrar. Então escolha bem o seu mentor, escolha bem o seu assessor, escolha bem a pessoa que vai recomendar e vai fazer esse acompanhamento, que você vai se sentir muito mais seguro. E a gente está aqui para simplificar, tá? Então ninguém vai te aplaudir ali nos aportes recorrentes que você faz. Pedras no caminho vão acontecer. A gente vai cair ali diversas vezes. O importante é que a gente vai levantar. E no longo prazo você vai ver que aquilo fez muito sentido, tá? Então, os pacientes, eles são remunerados ali pela transferência de recurso dos impacientes. Então, esteja do lado do paciente ali e a gente vai longe. Gostei. Isso aí. Então, pessoal, uma boa noite para vocês aí. Aqui para mim já está quase o dia seguinte já, mas não tem problema. Eu faço com o maior prazer isso e eu sei que vocês também fazem. E é isso. Fica o convite aberto para a Ju também, para futuras, né, lives. Aposto que você gosta exatamente, assim como você tem o brilho nos olhos que a gente tem, você também gosta bastante de falar sobre isso, né? E é bem aberta para falar sobre esse tipo de assunto, então seja bem-vinda aí para novas conversas. E é isso, pessoal, muito obrigado. Renê, depois a gente fala sobre Nubank e IPO que vai acontecer aí. Mas depois, o cara tá lá em Los Angeles pensando no IPO parece que tá no Japão, né? Fez a pergunta lá. Bacana. Pensando no IPO, legal que você tá interagindo aí. Porque o Nubank é de um mexicano, então deve ser por causa do que o Renê é mexicano. Provavelmente. Então, pessoal, um grande abraço para vocês. Muito obrigado, Paulinho, Ju e a todos que nos acompanharam aí. E até a próxima. Valeu, tchau. Obrigada, gente. Tchau. Valeu, pessoal. Valeu, tchau.